Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. No vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai falar um pouquinho sobre o rumo que vai levar a nossa carteira, pessoal, de investimento. Tendo em vista, deixa eu abrir aqui para vocês, que a gente tem hoje 97 mil reais em fundos imobiliários e a minha meta pessoalzinha de chegar em 100 mil reais em fundos imobiliários, cara, matar essa curiosidade para saber quanto que a gente recebe com 100 mil ali. De fato, na prática, tá chegando, falta pouco, mas os últimos acontecimentos me fizeram refletir, e não somente a mim, cara, a maioria dos investidores de fundos imobiliários aí, qual o caminho que tá a nossa carteira, qual o caminho que a gente deve levar nossa carteira, fazer uma análise se a gente está no caminho certo, e provavelmente a minha carteira eu vou ter que fazer um giro, certo? Na minha carteira, começar a mudar a rota dela. E para minha carteira, que já tem mais de 97 mil reais ali investidos, girar essa carteira é muito mais difícil do que quem tem uma carteira aí com 5, 10, até 15 mil reais em fundos imobiliários, né? De 15 mil para baixo, 15 mil também já é um pouquinho mais difícil de girar essa carteira. Mas de 10 mil para baixo em fundo imobiliário, ainda dá tempo de você girar sua carteira e eu vou explicar exatamente o que seria isso, tá? Para dar mais segurança para sua carteira de investimento, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Abel. Se inscreve no canal aí, pessoal, para acompanhar aí, ó, nossos investimentos, tá? Nossa caminhada para a independência financeira, inclusive situações como essa, né? Essa última queda que deu aí nos fundos imobiliários foi uma queda forte. Um dos ativos foi o DEVA11, eu tenho na minha carteira e deu um balanço geral aí. E hoje a gente vai mostrar como que a gente consegue trazer uma carteira ainda mais segura, né, para o longo prazo, beleza? Então se inscreve, deixa o seu likeão no vídeo se gostar, tá? E ativa o sininho para receber notificação, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Como que seria esse giro na carteira? Eu vou aqui na planilha para a gente entender como que está a nossa situação hoje. Hoje nossa situação está a seguinte: a minha meta ali de ter 40% em fundos imobiliários de papel tá ok, né? Tá inclusive abaixo. A gente tem aqui, ó, 38% dos nossos ativos estão em fundos de papel. Até aí tudo bem. O restante aqui é tudo fundo de tijolo. Bom, a gente tem duas opções para girar essa carteira para trazer ela mais segura, né? A primeira etapa a gente está cumprindo certinho, pessoal, que é a etapa da diversificação. Isso a gente fala aqui várias vezes porque é importante, certo? A diversificação, porque quando acontece um problema igual aconteceu com o DEVA11, né? A gente viu a queda que teve o DEVA11 aí, ele não abala tanto sua carteira se você não tivesse tão diversificado. Até aí tudo bem. Segunda etapa, eu quero ter 16 ativos na minha carteira. Hoje eu tenho aí o total de 15. Falta somente um. Poxa, Bel, mas por que 16 ativos? Será que isso não é pulverizar? Não, cara. 16 ativos é um número relevante para quando você tem um investimento alto em fundos imobiliários, certo? No meu caso, eu tenho aí, cara, 70, quase 80% da minha carteira está em fundos imobiliários. Então, eu preciso sim diversificar mais do que uma pessoa que, pô, tem uma partezinha ali em ações, outra parte ali em renda fixa e outra parte em fundo imobiliário. No meu caso, como eu tenho a maior parte em FIIs, eu tenho que diversificar mais, até pelo que aconteceu aí com o DEVA11, certo? Bom, qual o caminho que a gente vai levar agora, pessoal? E o que eu errei nessa caminhada até aqui? Vamos aos erros aí. Cara, talvez ter o DEVA11 na minha carteira, obviamente, Abel, se isso não tivesse acontecido com o DEVA11, você não estaria pensando assim, claro que não. O DEVA11, ele é um ativo que ele paga um dividendo muito alto, cara. E foi esse o único motivo de eu colocar ele na minha carteira. Para você ter ideia, hoje, quem comprar ele hoje agora, ó, nesse valor de 56, vai estar, em média, aí, o dividendo de mais de 20%. Óbvio, pessoal, que isso é proporcional ao preço. Ele pagava o dividendo lá em 80 reais, certo? Hoje ele está pagando o dividendo ali em cima de 50. Por isso que esse dividendo extrapolou. Mas já era um dividendo muito alto, certo? Então, quando se trata de um fundo high yield, um fundo de risco, será que vale mesmo a pena ter um high yield na nossa carteira? Sabe? Será que vale a pena? Por que eu tenho pensado nisso? Simples. Aqui no site do Investidor 10, a gente tem 11% em ações. Pensa comigo. Se eu quiser algum risco na minha carteira, ele não pode estar dentro da parte de fundos imobiliários, certo? O risco que eu quiser para minha carteira, ele tem que estar dentro dessa casinha aqui de ações. É aqui que tem o maior risco. Aqui que eu preciso ter um risco. Por quê? Porque aqui eu tenho um grande potencial de crescimento. O que adianta eu colocar um ativo arriscado de fundo imobiliário, né? Um high yield que paga mais, mas tem o risco de acontecer o que aconteceu agora, certo? Mas ele não vai me dar esse retorno igual uma ação me daria. Pô, ele só está me pagando dividendo mais alto. Por isso que às vezes é importante
Até isso eu aprendi agora, pessoal. Isso eu aprendi agora. Ter um dividendo um pouquinho menor, tá? Não tão lá, o dividendo de 14, 15, 16, 17% ali ao ano. Um pouquinho menor, pô, 12, 13, tá lindo, tá ótimo no fundo de papel, um fundo mais seguro, né? E do que colocar um ativo de risco e depois a gente sofrer aí o que aconteceu. E a gente vê que de fato, pessoal, é uma pancadinha que dói, cara. Não pra mim, assim, que, pô, pra mim tá tranquilo, né? Mas eu imagino quem tem uma parte muito grande no ativo desse, high yield. Pra mim tá de boa, pô, 2 mil ali tá dentro do que a gente espera aí, oscilar. 2 mil não, na verdade 6 mil na minha carteira, né? 6 mil a menos ali, pô, numa carteira de 100 mil, tá dentro da renda variável, normal, né? Inclusive, se eu tivesse a minha maior parte em ações aqui, ó, tudo em ação, provavelmente essa queda seria maior. Mas a ação, como eu tô falando, pô, são dois lados de uma moeda. A ação, ela tem um potencial de crescimento muito alto. Qual o potencial de crescimento que tem o DEVA 11? Qual o potencial? Claro, para quem comprar agora, talvez sim ele tenha um potencial, não é indicação, eu tô falando. Para quem comprar agora, porque foi somente uma inadimplência, né? Então, pô, tu pagar R$56, comprar agora o DEVA 11, talvez sim, até seja em jogo, cara. Porque tu tá investindo num ativo de risco que ele provavelmente deve recuperar um pouco. Ele não vale só isso aí, né? Mas como eu paguei nele lá no início caro, paguei caro. Paguei mais de R$80. Inclusive, ó, meu custo médio nele aqui, ó, R$ 81,60. Pô, eu paguei é como se eu tivesse comprado algo por R$ 81,60 e quando eu saí da loja ali com aquele negócio, ele já tá valendo 57, né? Não faz nem sentido eu vender agora. Deixa eu recebendo o dividendo dele, né? Mas não faz muito sentido, pessoal, realmente a gente ter ativos de risco em fundos imobiliários. Esse é o meu pensamento. Pô, quer ter algum risco? Que seja em ações, certo? Ah, vou comprar um ativo que seja mais arriscado, que seja em ações. Por quê? Um fundo imobiliário é para a gente levar para a vida, pô. Um fundo imobiliário é para nos dar tranquilidade. A maior parte dos meus ativos me fazem isso, me deixam tranquilos, beleza. A maior parte fundo de tijolo, certo? A maior parte ali em logística, shopping, varejo, híbrido. Pô, beleza, eu vou levar para minha vida. São imóveis de verdade. Fundo de papel, a gente tem que ter um cuidadozinho assim maior para escolher, pessoal. Porque ele não tende a crescer como fundo de tijolo, mas ele pode desabar como aconteceu agora. Então isso me traz essa experiência de ter mais cuidado na hora de escolher um fundo imobiliário de papel. E ter em mente sempre, pessoal, um fundo imobiliário, ele não é a longo prazo. Um fundo imobiliário, ele é para a vida. Dificilmente você vai comprar um fundo imobiliário pensando em vender ele depois. Você vai comprar ele pensando em acumular cotas e receber dividendo. Então esse cuidadozinho aí que a gente precisa ter na hora de escolher é de suma importância. O giro que eu vou fazer na minha carteira agora é o seguinte. O próximo ativo que vai entrar vai ser um fundo de tijolo. Até aí tudo bem. Tudo bem. E depois o foco dos meus aportes ali vai ser a maior parte focando em comprar ativos de tijolo, né? E a menor parte de papel. Para quê? Para a gente começar a movimentar um pouquinho essa carteira que já está pesada. É muito difícil gerar uma carteira de R$100 mil, né? Porque eu não aporto também um valor que vai fazer uma diferença assim. Por exemplo, se eu for aportar R$1.000, né? No mês ali, R$1.000. Pô, eu tenho 15 ativos, né? Vai dar o quê? Não vai dar nem R$100 para cada ativo. Então fica muito difícil de girar essa carteira. Como eu estou concentrando em aportar pesado aí com o dinheiro que vem dos meus trabalhos, né? Meu trabalho com marketing digital, meu trabalho de home office também, que eu recebo em dólar, em euro, tudo que eu vou pegando ali, mais o dinheiro que vem do YouTube, agora eu vou começar a direcionar a carteira mais para segurança. E te convido a repensar na sua carteira também. Dá uma olhadinha com carinho na sua carteira, veja quantos ativos você tem, quantos ativos você tem de papel na sua carteira aí. Sabe, dá uma olhadinha aí. O ativo de papel, ele não tem um potencial de crescimento. O ativo de papel, o potencial dele é de fato pagar um dividendo legal. Beleza. Mas escolha um ativo de papel seguro, de preferência de risco médio, tá? Para risco baixo. Eu acho que não vale a pena ter um ativo de risco alto na carteira, salvo se a pessoa for muito experiente mesmo, pessoal. O cara que tem 100% ali em fundo imobiliário e precisa ter uma pimentinha. Se você tem alguma outra porcentagem, pô, em ações, tá? Em outro tipo de investimento, talvez não é interessante colocar um ativo de risco em fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário, a sua essência é te trazer tranquilidade.
E se a gente ver aqui, até aqui tudo bem, ó. Tá vendo? Tem quedas aqui, claro que tem umas aqui que passa de 10%, tá? Mas em média, você vê ali, ó, menos 1%, menos 0,8%, menos 4%, e até aí tudo bem. Agora chegar ao ponto de menos 30%, né? Isso é oscilação de ação, pô. Certo? Isso é para ação que oscila assim. Então, vamos tirando um pouquinho esses ativos de risco da carteira, do nosso radar, e colocando uma carteira aí mais conservadora, ainda mais do que a gente tem. Aí a gente consegue levar para longe com mais tranquilidade. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, então te convido a repensar, olhar sua carteira, começar a analisar, ver se não tem muito fundo de papel aí, cara. Começar a colocar uns fundos de tijolo seguros aí para a carteira ter uma tranquilidade maior para o longo prazo. Belezinha? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!